Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mari pelo Mundo Pod Trips. E hoje a gente vai embarcar rumo a um dos destinos mais surpreendentes do planeta, super tecnológico e ao mesmo tempo profundamente tradicional. Eu tive o privilégio de ir 2 vezes para a ilha, uma com um grupo de família e a outra com um grupo de educadores, junto com a minha sócia Andréia, e eu posso garantir, a gente viveu momentos incríveis por lá e criou memórias para a vida inteira. E eu estou falando de Taiwan. E hoje a gente vai contar sobre esse destino, mas também sobre novidades das próximas temporadas. E eu vou conversar hoje com a Ana, que representa a agência oficial que promove o turismo de Taiwan aqui no Brasil. Então, prepare-se para descobrir mercados noturnos, trens, templos e uma hospitalidade incrível. E se você quiser saber mais sobre Taiwan, vem com a gente que a gente vai contar muitos detalhes e dicas importantes para sua próxima viagem. Olá, hoje a gente está aqui com a Ana. Tudo bom, Ana? Se apresenta para o ouvinte e me fala um pouquinho da sua relação com Taiwan. Olá, obrigada, Mari. É um privilégio estar aqui contigo hoje e com todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada pelo espaço. Eu sou a Ana, sou representante de trade aqui da GVA. A GVA é a empresa que é representante do destino de Taiwan aqui no Brasil. A gente trabalha com a Organização de Turismo de Taiwan já tem alguns anos e é um prazer estar aqui para falar de um destino tão especial. Ai, obrigada. E eu sou suspeita porque eu fui agora, então a gente tá com essa Taiwan no coração. E Tá fresquinho o, ainda. o quanto a gente puder falar sobre o destino, a gente acha um espaço, porque vale a pena, a gente ficou encantada. E como que Taiwan chegou até vocês e o que você sente que o destino, assim, essa combinação Brasil e Taiwan? Vamos lá. Taiwan é um destino que a gente sabe que quando se olha para um contexto de Ásia, ainda é um destino bem tímido, né? Quando a gente pensa ali, de repente, principalmente para o mercado brasileiro, que está ali um pouquinho mais distante, quando geralmente os viajantes pensam em ir para Taiwan, para a Ásia de uma forma geral, eles geralmente pensam Japão, ou pensa China, pensam em alguns outros destinos, e Taiwan menorzinho ali, mais tímido. Então, a promoção do destino aqui no Brasil, ela foi crescendo de uma forma mais tímida, mas a gente vê que tem uma crescente, principalmente pelo interesse, né, da cultura asiática de uma forma geral, e é um destino que fica fácil de você combinar quando a gente está falando de um passageiro que está saindo do Brasil para ir para a Ásia. É mais fácil, ele já está fazendo esse deslocamento mais longo, então vale muito a pena, uma vez que ele está na Ásia, conhecer vários lugares. Então, esses ganchos acabam colocando muitas vezes Taiwan como uma opção ali no planejamento de muita gente. Então, é um destino que vem trabalhando cada vez mais aí a promoção, eles fazem um trabalho ali que, junto com a gente, com o mercado, né, os agentes de viagem, os operadores, e cada vez mais forte com o passageiro, com o público que vai para lá, que viaja. Então, parcerias ali e projetos para TV, para revista, para os principais veículos de viagem, para a gente conseguir compartilhar cada vez mais sobre o destino, sobre a cultura, sobre tudo de bom que eles têm para oferecer. Então, com certeza, foi muito tímida por muito tempo, mas agora vem crescendo bastante. Como que você vê esse crescimento do destino, a procura? O que está sendo mais destaque assim, na sua visão, divulgando o destino? Olha, eu tenho visto, é legal porque a gente normalmente associa muito Taiwan a um destino de gastronomia, é um segmento muito forte no destino, mas eu vejo uma crescente ali de vários segmentos diferentes, né? Por exemplo, a parte de esporte, que eu acho que é um segmento que vem crescendo, na verdade, no mundo como um todo. Tem muita gente viajando para vários lugares no mundo, às vezes para fazer maratona, as corridas de bike também, né? As trilhas de bike também tem uma procura muito grande. O corporativo, inclusive, tá começando assim a ter, né? Eles têm alguns eventos ali corporativos que acontecem. Então essa procura pelo
corporativo também acontece, então é bacana porque apesar de eles terem alguns segmentos nos quais eles são muito bem estabelecidos, né, de uma forma geral, mas tem uns outros que são mais flutuantes que acabam surgindo aqui e ali, então eu acho que tem muita opção ali e muita oportunidade, eu diria, né? Turismo de natureza, sem sombra de dúvidas, é um destino muito forte de natureza, focado em sustentabilidade, então as belezas naturais deles são muito bem cuidadas, tudo muito bem estruturado, e aí por conta disso também acaba que se torna um destino referência, e eles têm um pouquinho de tudo, né? Eles têm os parques, têm um pouco de mar, tem montanha, eles têm uma variedade geográfica ali que acaba trazendo essa diversidade para o destino, que também ajuda muito. Então, famílias que buscam atividades diferentes acaba se tornando também um público assim que é fácil de agradar, eu diria. Então, assim, em primeiro lugar, com certeza, acho que o segmento mais forte é o gastronômico, mas a gente tem uma série de outros segmentos aí que vem crescendo e se destacando muito. Eu acho que ir para o destino é sempre uma descoberta, né? E aí muito interessante você ter falado de natureza, porque a gente escuta muito falar Taiwan como um destino de tecnologia, alta tecnologia, dos chips e da questão geopolítica ali toda por causa de indústria e tudo, e na verdade a natureza lá é um destaque muito importante, e o esporte, eles dão muito valor ao esporte, tem espaços maravilhosos para esporte, e a nossa guia, conversando com a nossa guia, é triatleta. Conversando com outro professor também, triatleta, o outro faz bike, o outro vai... Então, assim, a gente ficou surpresa a quantidade de pessoas que realmente se dedicam ao esporte. E outra coisa que eu acho que também influencia, é tudo muito seguro. Então, a pessoa sai sozinha, anda 40 quilômetros de bicicleta, se enfia lá no meio da floresta, e é tudo muito seguro. Então, eu acho que isso também faz diferença, e realmente é uma ilha muito segura, né? Eu acho que para o brasileiro é uma coisa importante quando a gente viaja, né? Quando a gente busca isso, essa paz. De fato. Estar em um lugar que você se sente seguro é, assim, um privilégio que não é sempre. Eu acho que independente do lugar do mundo que a gente vai. Não só quando a gente pensa em Brasil, acho que Brasil, geralmente cidades grandes, a gente tem que ficar ali um pouco mais alerta, se preocupar um pouco mais. Geralmente cidades mais menores, cidades mais afastadas dos grandes centros são sempre mais tranquilas, mas é tão gostoso quando a gente está num lugar que você sabe que você pode andar a qualquer hora, não precisar se preocupar tanto. E essa infraestrutura de bike em Taiwan realmente é muito forte. Eles têm, assim, quilômetros e quilômetros de trilhas de bike, são super bem estruturados, dá para alugar bike, dá para quem às vezes viaja. Eu acho que talvez para essa distância não faça tanto sentido. Eu sei que tem muita gente que viaja, leva equipamento, leva tudo para conseguir fazer trilhas, fazer... triatletas principalmente, né, que eles viajam muito para fazer essas maratonas, às vezes eles levam o equipamento deles, mas lá eles têm uma infraestrutura para você fazer trilha de bike que é, assim, sensacional, que eles unem tanto a questão da natureza, a sustentabilidade, com a tecnologia, e aí eles conseguem preparar uma oferta, assim, extremamente diversa para quem está no destino, para quem quer curtir o destino sobre duas rodas, é, assim, maravilhoso. E ajuda também a cuidar da natureza, né? Porque daí você tá ali de bike, você não tá emitindo nenhum gás, você tá, enfim, conhecendo o lugar de uma forma completamente diferente, muito mais limpa. Então, é bom para eles, é bom para quem tá ali vivenciando aquilo. Então, todo mundo ganha. E você falou também de corporativo. A gente levou um grupo, né? Ficou 2 semanas visitando escolas. Foi uma viagem educacional que a gente trabalha com isso. Mas também eu vi que tem muitas feiras, tem muitos eventos, mesmo esse que você comentou, né? É um festival que vai ter. Como que é o calendário, assim, de Taiwan que vocês conhecem e divulgam? Vamos lá, a gente tem tantos festivais que são mais pro público de turismo mesmo, né, que tem os
Festival de Lanternas eu acho que é o mais famoso. Lógico que eu acho que quando as pessoas pensam primeiro em Festival de Lanterna, eu acho que elas pensam primeiro na Tailândia. Mas Taiwan também tem, e é extremamente famoso, inclusive é um dos festivais principais do destino. E outros festivais também são muito fortes, e eles na verdade não têm um único Festival de Lanterna. Eles têm o Festival de Lanterna que acontece ali em fevereiro, geralmente mais ou menos nessa época do ano, mas acontecem em várias cidades diferentes de Taiwan, então em cada uma delas você tem uma experiência diferente, mas é aquele festival que eles acendem as lanternas, mandam elas para o céu, tem todo um ritual por trás, todo um pensamento do qual eles têm, mas acontece em várias cidades diferentes e é bem bacana, mas eles também têm muito forte vários festivais gastronômicos que acontecem também, inclusive agora no fim do mês vai ter começa no dia 30, 31 de julho, começa um festival gastronômico, que é muito legal, eles têm chefes renomados, acontece em Taipei, e tem festivais também que acontecem em outras cidades ali da região, mas de uma forma geral eles têm muita coisa que acontece. Tem festival de verão que aconteceu agora recentemente no mês passado, que é muito legal também. Então eles têm uma série de coisas e tem os eventos corporativos, né? De feiras, de congressos. A gente estava falando outro dia sobre um evento corporativo que ia acontecer. E aí tinha uma empresa que estava se preparando e eles estão mandando um grupo de profissionais para participar desse evento, e é bacana porque quem vai para participar do evento, né, tem feira, essas coisas, e acaba aproveitando para conhecer a região, para fazer outras coisas, às vezes consegue levar a família e conciliar, então de repente quando uma pessoa ali está participando do evento, participando do congresso, o restante da família consegue viajar, passear um pouquinho, então é bem legal porque dá para conciliar. É o que a gente falou, a questão da distância é um fator que, né, a gente precisa levar em consideração. Então, como tirar proveito disso, né? Aproveita, já que está indo até lá, pegar uma conexão bacana que consegue fazer esses layovers, como você falou ali no comecinho da nossa conversa, de repente agregar, tá indo para o evento corporativo, leva a família junto, de repente consegue fazer uma coisa legal, ou se tiver indo sozinhos mesmo, dá para aproveitar e conhecer um pouquinho mais do destino. Então, tem muita coisa que acontece. E a gente fica... Quando a gente chega lá e aí olha no mapa e vê as conexões aéreas e descobre que a gente está 1h30 da China, 2 horas do Japão, 3 horas... Ai, a vontade que dá é de passar o mês, ficar fazendo todos esses passeios. Porque é muito perto, realmente é muito perto, com muita conexão de voos, não só com Taipei, mas com outras cidades também. E voos rápidos, e aí a gente vê como eles circulam ali. Quando eu fui, tinha muito turismo coreano, a cidade estava cheia de coreano, que era um feriado deles lá, então também a gente fica percebendo essas diferenças culturais, tinha muito japonês, e o que eu achei incrível, assim, para fazer a propaganda de Taiwan, eu virei divulgadora do destino, eles têm um mix, eles têm, entusiasta total, eles têm um mix da cultura japonesa com a cultura chinesa. Então a gente tem toda essa hospitalidade japonesa que todo mundo se encanta quando vai para o Japão, e toda essa cultura milenar chinesa que é maravilhosa. Então as duas coisas se encontram ali e parece que fica perfeito. Inclusive eu queria até te perguntar, eu queria muito ouvir de você um pouco como que foi, se você teve alguma experiência específica com os chás ali da região, porque eu acho que essa é um dos pontos altos da cultura deles, é o que você falou, é bem um mix ali Japão, China, e um pouco dessa cultura milenar ali dos chineses são os chás. Eles têm produções de chás assim maravilhosas, campos de chás que você consegue ir e ter experiências super legais ali, que você conhece as plantações e tudo mais, mas eu já provei, e assim, os chás de Taiwan, eu provei 2 tipos de chá, e assim, maravilhosos, inclusive aqui eu tô sempre procurando, assim, às vezes eu vou na Liberdade, que eu tô em São Paulo, então às vezes eu vou na Liberdade para tentar achar um chazinho de Taiwan, porque assim, são maravilhosos, mas assim, como é que foi a sua experiência? Porque eu acho que os chás em Taiwan são um ponto alto.
a minha experiência, todo lugar que a gente vai, eles oferecem ou água quente, que é uma tradição deles bem chinesa, ou chá. E aí a gente foi numa fazenda de chá, que são fazendas pequenas, né, comparado aqui com fazenda, não, são tipo como chácaras, assim, mas todo muito familiar, de herdado do pai, do avô, então tem toda aquela tradição ali de conhecimento acumulado por gerações, então só aí já é bonito de ver, né? E aí, chegando lá, a gente foi numa muito especial do chá, eles fazem o oolong, que é um dos destaques ali de Taiwan. E a gente foi para uma degustação. Então, a degustação foi, assim, fantástica, porque realmente você consegue ver, sentir a diferença de sabor com a graduação dos chás de acordo com o tempo que ele fica, que a folha fica secando, com o processo, com a forma que é feita, com o tipo de folha. Então, foi uma degustação de uns 7 chás diferentes. E a gente foi um por um. Depois a gente viu qual que a gente gostava mais, porque tem muito de se identificar e de gostar, o gosto pessoal, né? Então, cada um gostou de um específico e a gente viu todo o processo, a gente viu o trabalho que dá para fazer um chá. E é muito manual, tem a parte que eles já usam um equipamento para apoio ali, mas muito ainda é manual, né? Então, eu falei, a hora que a gente chegou, eu falei, ou a gente vai amar chá para sempre, ou a gente nunca mais vai querer provar um chá. Entender que chá não é para vocês. E realmente é um processo muito limpo, higiênico, com muito cuidado, e é um processo todo padronizado também, e ao mesmo tempo muito cultural, muito milenar ali, tradicional. E aí a gente entende as diferenças de sabores e tudo, e a gente voltou assim, voltou apaixonada por os chás. Eu acho que até quem não tem o hábito, porque eu acho que chá é uma coisa de hábito, assim, eu acho que algumas pessoas têm o hábito de beber chá, e assim como não tem. Mas eu acho que é uma das experiências que te transforma. Você vai pro destino e às vezes volta dele com aquele novo hábito, né? De repente porque tomar um chá. Inclusive a forma de fazer, que às vezes a gente faz errado em casa, né? E eu depois continuei lendo e eu sei que eles têm os chás que são de acordo com a época do ano. Porque tem um chá que é mais fresco, chá que é mais intenso, então tem essa diferença também, né? Aqui a gente é muito da cultura do café, lá eles também têm cafés maravilhosos, né? Mas eu era só do café, agora eu já sou um mix do café e do chá. Agora mesmo, por acaso, estou tomando um chá enquanto falo com você. Ai, que delícia. E não só o prazer, né, de tomar o chá, mas são chás que trazem muitos benefícios também para a saúde, né? Tem uma série de benefícios que eles trazem para a saúde. Então, eu sou uma grande apaixonada, eu acho que é um dos pontos altos, aliado a questão gastronômica, né? Acho que até respondendo a sua pergunta ali das dicas, eu acho que a gastronomia de Taiwan é um ponto fortíssimo. Eles têm muitos restaurantes ali premiados, com estrelas Michelin, ou mesmo que seja um restaurante que não tenha, tem os mercados noturnos, que tem muito dessa cultura, né, de comida de rua, das barraquinhas, que são pratos diferentes. Então, a gastronomia do destino, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos altos, e eu acho que é uma das coisas que brilha muito nos olhos de muita gente. Então, pra gente é uma gastronomia bem diferente. Eu vou ser bem sincera que, assim, comer todo dia a comida deles é igual eles virem pro Brasil e ter que comer todo dia um feijão com arroz. Às vezes não vai, a gente sente saudade um pouco da nossa comida tradicional, mas assim, vale muito a pena experimentar um pouco de cada coisa, assim, pra gente entender. E eu vou deixar uma série da Netflix que é Taste Ásia, ou alguma coisa assim, Sabor Ásia, que tem um
os episódios é sobre Taiwan e fala sobre duas famílias que fazem umas receitas específicas nas feiras gastronômicas. E é muito lindo esse episódio, porque Legal. eu acho que é isso, é entender toda essa história que tem por trás, às vezes de um bolinho que tem lá numa barraquinha na feira, no mercado noturno. Né? Então eu acho que tem que mergulhar mesmo no destino para entender. E essas experiências são maravilhosas, vale a pena investir na visita à fazenda de chá, tem as massagens, os banhos típicos, o passeio de natureza, a lanterna, porque o ano inteiro, né, dá para soltar a lanterna. Então eu acho que tem para todos os gostos. Não é um destino caríssimo, caro, comparando com outros destinos aí que o pessoal está super acostumado a viajar, né? Porque é mais um destino de experiência do que de gastar, né? De ingressos caríssimos e tudo. Então, mas é assim, ir com o coração aberto. E eu amei. Eu amei. Ana, eu te agradeço muito. Eu sei que a GVA tem mais conteúdo, material para conhecer um pouco mais de Taiwan e a gente vai continuar nessa conversa mais para frente, mas eu já te agradeço muito esse tempo de compartilhar aí suas dicas, seus conhecimentos. Agradeço pelo espaço, pela parceria de sempre. A gente troca muita figurinha sobre o destino e é muito legal de ver assim, esse seu entusiasmo mesmo com Taiwan, o trabalho que você faz com o destino é assim, maravilhoso. Então eu fico muito feliz que a gente tenha esse espaço para falar um pouquinho mais e inspirar um pouco as pessoas a de repente considerarem ir para lá. Com certeza. Então eu te agradeço, com certeza vai vir muita coisa aí pela frente. E mais episódios do destino. Exato. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Conversa fantástica, é impossível falar de Taiwan e não sentir aquela vontade imediata de arrumar a mala e já garantir a próxima passagem. Mas como a gente viu hoje, imersão cultural, ecoturismo sustentável, sabores únicos, mercados noturnos, ou seja, entrega tudo. E eu quero agradecer imensamente a Ana por essa conversa, os insights valiosos e super atualizados. E também para você que nos seguiu até aqui, todos os links oficiais, as dicas de rotas, calendários de festivais, segue lá no nosso blog Mari pelo Mundo. E não esqueça também de seguir aqui o Pod Trips aqui na sua plataforma de áudio favorita e compartilhar esse episódio com aquele amigo que é louco por viagem também. Se você quiser conhecer o destino com roteiro personalizado, de acordo com seu perfil e orçamento e um planejamento todo organizado para você, entre em contato que vai ser um prazer ajudar. Se você tiver também um grupo de amigos, família ou mesmo corporativo, também a gente fica à disposição. mariopelomundo@gmail.com